Fala pessoal, sou Gabriel Bata. No vídeo de hoje a gente vai contar para vocês sobre o conceito do Preciso, nosso último álbum, como foi o processo para a gente chegar até ele e algumas histórias que até então a gente não tinha trazido ao público. Mas antes disso, vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que se interesse pelo conteúdo, beleza? Mas da onde veio a ideia de gravar um álbum, né? Porque não é algo que você decide simplesmente do dia pra noite, né? Inclusive em 2019 a gente nem planejava lançar um álbum, né? Lá no começo de 2019 a gente imaginava lançar um EP, né? Um single, algo desse tipo, né? Mas aí a proposta veio do nosso produtor, né? Naquele momento, o Matheus Rosa, que trabalhou com a gente em Daqui Pra Frente e no Leme Mais, né? Foi num show nosso, né, num festival chamado Musicana, que é um evento idealizado por bandas independentes, né, que é incrível, é um rolê open bar, né, que vira à noite, então é muito atrativo. Nesse dia nosso show foi muito bom, né, a galera cantou em peso, né, o pessoal subindo no palco, uma bagunça. E aí depois desse show, o Rosa chegou pra mim e falou: caramba, Bata, que showzão, né? Falta um álbum pra Sueste, né? Vocês já tem um EP lançado, vocês já tem um single com baita clipe, vocês acabaram de lançar um clipe, né? Que foi Teoria, no começo de 2019. E aí eu falei, claro, ia ser sensacional se a gente lançasse um álbum, mas pra começar que a gente não tem dinheiro e a gente não tem música finalizada pra isso, né? A gente não tem uma quantidade grande de músicas assim prontas, né? Apesar do Léo sempre escrever muito. Só que aí ele fez uma proposta meio que recusável, assim, pra mim, né? Ele chegou, cara, vamos fazer assim, a gente grava, tals. E, pô, eu fiquei muito feliz com a proposta que ele fez pra gente. E aí eu conversei com os caras, né, depois desse show, né? E a nossa ideia foi não lançar apenas um compilado de música, sabe? A gente queria trabalhar alguma coisa que expressasse a nossa verdade, né? Porque a Sueste, ela nunca foi só música pra gente. Como eu sempre tô com um monte de música na gaveta, eu comecei a imaginar alguns projetos pra ir me organizando um pouco melhor na minha bagunça. Uma das gambiarras que eu fiz, pra me entender melhor, foi começar a imaginar cores que melhores combinavam com as vibes de cada música, assim, né? E juntando elas, colocando gradientes, sequências assim, diferentes. No que a gente conversava sobre a proposta do Rosa, eu percebi que dos projetos que eu tinha, o que melhor se encaixava era um que chamava Para Salvar Uma Vida. Eu comentei com os meninos um pouco sobre o que eu imaginava dele, qual que era o intuito, e toquei pra ele uma das músicas chave desse projeto, que eles não conheciam, que é a Comigo. Na hora que o Léo mostrou o projeto pra gente, todas aquelas músicas que ele tinha guardado e que a gente ainda não tinha ouvido todas, ele escolheu aquelas que ele achou que ia ser mais interessante pro que a gente estava pensando em fazer. E na hora que ele tocou, ainda algumas nem tinham letra, outras ainda não estavam completas de melodia, mas na hora que ele tocou, assim, algumas cifras, ou alguns refrões, ou algumas partes da música, a gente falou, cara, é totalmente o sentimento que a gente está querendo passar, então é isso. E foi aquilo que a gente decidiu. De todas as coisas que podiam e precisavam ser ditas, a gente decidiu que abordando esse tema, a gente conseguiria fazer a diferença na vida das pessoas, do mesmo jeito que a música fez diferença na nossa vida. Quando eu tinha uns 16, 17 anos, foi uma fase bem difícil pra mim, foi uma fase bem complicada, né? Que a única certeza que eu tinha é que tava tudo errado, né? Eu acho que todo mundo acaba passando por algo desse tipo na vida, né? E, claro, em diferentes níveis, né? Diferentes épocas. E nessa época eu não tinha ideia do que eu tava fazendo. Não tinha ideia do que eu ia fazer, não só profissionalmente, né? Mas em vários aspectos da vida. E aí eu me sentia vazio, me sentia sozinho. E em alguns momentos eu acabei chegando no ponto de negar minha própria vida. Mais de uma vez. Até que eu conheci uma banda chamada Alice in Chains. Mais especificamente um EP deles chamado Jar of Flies. E, cara, quando eu
escutei aquele EP pelas primeiras vezes, eu me arrepiava, eu sentia meu corpo formigar, sabe? Parecia ASMR, sabe? E quando eu ouço e canto isso hoje, eu me lembro de tudo o que eu sentia, né? E como aquele álbum, aquele EP foi importante pra eu seguir com a minha vida, sabe? Pra não desistir, pra não deixar a peteca cair. E já faz bastante tempo, né? Eu nem me reconheço mais. Mas por que eu tô falando tudo isso? É que esse processo acabou moldando o meu propósito como artista. Hoje eu enxergo que, de alguma forma, eu preciso, com a minha arte, melhorar o dia de alguém, melhorar a vida de alguém, bastante ambicioso, para eu me sentir bem. E quando o Léo trouxe as primeiras ideias do Preciso, os momentos difíceis, as situações difíceis do Batinha de 16, 17 anos voltaram e pra mim fez todo sentido. Aquele primeiro projeto tinha 9 faixas, dessas 9, 6 entraram pro álbum, como vocês podem ver aqui. Mas das 3 que ficaram de fora, uma tava prontíssima, ela não entrou por muito pouco. Ela tava tão pronta que a gente até chegou a gravar uma versão que tá disponível no link aqui de baixo para você acessar o pacote Preciso de Suécia na Quarentena. Tem cada coisa lá. Bom, então desde aquele dia a gente viu que muita coisa mudou, assim, né? A gente tentou dispor de uma ordem ali que pudesse falar um pouco sobre superação e a gente dividiu as músicas por cores, né? Só que daí a gente percebeu que alguns tons faltavam. E aí começou o processo de composição, onde a gente já foi direcionado naqueles tons, com aquilo que a gente queria passar, e dessa forma a gente foi fechando as lacunas que faltavam ali para aquele processo, né? O Preciso é uma história com início, meio e fim. Ou início e fim. Ou início e meio, e meio e fim. Ou início, meio e fim, início, meio. Nossa intenção foi de contar uma história sobre uma história, que até pode ser um ciclo, mas não é pra ser. A gente aprende lições todos os dias que servem ou pra gente crescer ou pra gente parar de cair. Antes eu não compunha músicas quando eu tava mal, quando eu tava na bad, porque puta, eu não queria ser o cara que fala da bad, tipo, que só exala melancolia, sabe? Porque, primeiro que já tem muita gente que faz isso muito melhor que eu. Mas com o tempo eu percebi que eu não precisava falar sobre estar mal, eu poderia falar sobre como eu fiz pra ficar bem e talvez com isso ajudar alguém, tipo, a iluminar o caminho, tipo, que tava passando por algo que eu tinha passado, ou fazer com que alguma pessoa se sentisse acolhida na situação que ela se encontrava. Esse abraço, é pra ser um abraço, é pra ser uma mão estendida pra quem precisa de uma ajuda, como uma boia que, tipo, salva vidas, que é um dos símbolos. Ou, tipo, é pra servir como uma mensagem numa garrafa que vai ser lida, entendida, compreendida e te fazer com que você se sinta acolhido, de saber que, tipo, alguém te entende, sabe?